A vitória sobre o Maringá na última rodada serviu para dar um alívio não somente aos torcedores, mas também ao próprio elenco alvinegro. A Ponte, que vinha de 2 tropeços consecutivos dentro de casa, corria o risco de cair para a 6ª colocação caso não vencesse a equipe paranaense. E apesar do futebol demonstrado não ter sido dos mais convincentes, a Macaca conseguiu sair de campo com os 3 pontos graças ao gol de Lucas Cândido e também à atuação de Diogo Silva. Nós não conseguíssemos o resultado, não tivéssemos conseguido o resultado lá em Maringá, a gente poderia estar no meio da tabela ali do G8 para baixo, né? Isso aí ia trazer uma pressão maior. Mas graças a Deus nós vencemos, até voltamos parcialmente, né, para a liderança, mas estamos ali por 1 ponto e se Deus quiser, no próximo jogo a nossa casa, vencer e poder recuperar essa liderança. Hein? Inspirado na partida, Diogo Silva operou milagres durante os 90 minutos e foi o principal personagem no estádio Willie Davids. Defesas com a perna. Do Carvalho defendeu Diogo Silva! No reflexo. Diogo Silva espalma espetacularmente e tem escanteio, os caras, a pressão é toda no Maringá. No ângulo e nada. Palma, o milagre do arqueiro Ponte Pretano. Absolutamente nada passava pelo paredão alvinegro. Ao todo foram 8 defesas que deram à Macaca a permanência na 2ª colocação do campeonato. É muito gratificante, né? Eu sabia que ia ser um jogo difícil, que a qualquer momento a equipe ia precisar da gente. E não foi só no jogo, né? Tanto o professor Lauro, o professor Chau, a gente trabalhou esses 14, 15 dias que nós tivemos antes desse jogo, já com esse pensamento, né? Até porque era um jogo diferente, é um jogo que a gente ia ter que fugir muito da característica, por causa do jeito, do estilo do adversário jogar, né? E acabou que bateu, né? Deu certo. E mais uma vez Deus concedeu graça, me abençoou. Nas horas que a equipe precisou, eu estava lá e pude ajudar, e assim todos nós saímos com a vitória. E muito desse bom momento de Diogo Silva na equipe alvinegra se passa pelo trabalho de Lauro, ídolo e atual preparador de goleiros da Ponte Preta. É fácil trabalhar com o Diogo porque ele tem um comprometimento muito grande como atleta no dia a dia. Se cuida muito, é interessado pelos trabalhos que a gente realiza, sempre pergunta o porquê, e isso ajuda bastante, né? Ter um atleta extremamente focado, ele brinca, quer jogar até os 45 anos. Eu acho que aquilo que ele desenvolve no dia a dia, eu acho que está bem próximo de realizar esse sonho dele. E claro que o elogio seria recíproco. Aprendendo muito com o Lauro e com o Chau. São 2 caras de altíssimo nível. Não sei, pela qualidade deles, se eles vão permanecer por muito tempo aqui na Ponte Preta. E eu estou procurando aproveitar o máximo e graças a Deus tem dado certo e os resultados também vêm acontecendo nos jogos. Titular em 22 das 23 partidas da Ponte na temporada, Diogo Silva vem se tornando um dos principais destaques da equipe em 2025. Contratado no início do ano, o goleiro de 39 anos foi fundamental na boa campanha da Macaca no Paulistão e também sabe da dificuldade que o clube irá enfrentar daqui para frente na Série C. Muito difícil, para você ver, e eu falei muito bem que a gente não podia, se caso acontecesse uma fase ruim, deixar que essa fase se estendesse por muito tempo. Com o Diogo Silva e todo o elenco à disposição, a Ponte Preta recebe o Tombense na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, precisando dar uma nova resposta ao torcedor quando o assunto é jogar no Moisés Lucarelli. Ou vamos comentar a Ponte. Breno Beretta, vimos aí o goleiro da Ponte, paredão alvinegro. A matéria em cima dele é merecida, hein, bebê?
Merecido, e que grande trabalho faz o Lauro e toda a comissão técnica da Ponte Preta em cima do trabalho do Diogo Silva, né? Até porque, veja só, o auxiliar do Alberto Valentim também foi um grande goleiro. O Douglas, né, que jogou muita bola, jogou no rival Guarani, foi um grande goleiro. Sem dúvida nenhuma, é mais um cara importante pro Diogo Silva. E sabe o detalhe, Batista? Diogo Silva vai fazer 39 anos semana que vem. Um dia depois do jogo contra o Tombense, vai fazer 39, e o Lauro, na entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: olha, o Diogo diz que quer jogar até os 45, até é possível, porque o Fábio, por exemplo, faz 45 esse ano. Sim, e tá muito bem, né, o Fábio do Fluminense. Ô Gleger, você que é o especialista, qual o conceito do Diogo Silva? Bom. Bom também. Muito bom. Aliás, igual o Courtois. Hein? É isso que eu ia perguntar. Não, mas viu? É no mesmo nível? Não, claro que não, né? Entendi. Claro que não. Achei Mas que é bom goleiro. Achei que você foi muito rigoroso com o Courtois. Muito rigoroso. O Courtois, pra mim, pra ele ser ótimo, ele precisa ganhar uma Copa do Mundo. Entendeu? Vai ganhar nunca. Tudo bem, então, mas pra ser todo ótimo. Respeito. Porque aí a análise, clubes, né? viu, Batista? Pode ganhar de clube, mas de seleção não é. De acordo com os critérios que eu uso, né, o Courtois, ele tá numa prateleira de cima, então ele tá bom daquela prateleira, e o Diogo Silva, né, numa outra prateleira, então, claro. O Courtois seria um bom mais e o Diego um bom menos. Ah, não sei se dá pra... Eu acho que na prateleira do Courtois ele é bom, né? E que são poucos ótimos que tem lá. E o Bruno e o Diogo Silva, que pra mim foi uma e foi uma surpresa. Por quê? Porque quando ele chegou aqui, eu disse aqui que eu teria mantido o Pedrão como titular, que terminou lá a temporada como titular, e o Pedrão pra mim é bom goleiro também, muito bom goleiro, né? E aí o Diogo Silva vem com toda a sua experiência, claro, mas eu não imaginava, e eu tô sendo sincero, hein, que seria tão boa a participação dele. Aí, ó, na manchete diz que ele foi o destaque no Campeonato Paulista, até pela boa campanha da Ponte, é verdade. E pra mim ele tem salvado a Ponte aí também. É um dos personagens desse time. Agora, eu preciso também, não posso deixar, CH, de falar sobre o Lauro, né? Porque eu fui treinador de goleiro. E quando você pega um cara que já tem uma idade avançada, se você não tiver o traquejo do trabalho, de como fazer, da intensidade, você acaba comprometendo a performance do cara. Então eu tenho que parabenizar o Lauro também pelo trabalho. Tem lá o Pedrão, né, os jovens goleiros da Ponte que são muito bons, e tem um cara já mais errado, mais experiente. E ele tem feito um belíssimo trabalho. Parabéns também, viu, Lauro, pelo seu trabalho aí que você tem feito. É importante a sua colocação, porque você, Gleger, criticou a Ponte quando demitiu o Betão. Critiquei mesmo. Criticou o Betão, experiente e tal, mesmo. e está trazendo o Lauro, que é completamente inexperiente, iniciando a carreira. Então, essa sua fala agora repõe a crítica que você fez em cima da Ponte naquela época que a Ponte demitiu o Betão. É verdade, isso é verdade mesmo. Mas você se lembra aquela vez que o Lauro participou aqui com a gente? Eu disse isso tudo que eu estou dizendo agora, parabenizando ele pelo trabalho. Pô, você pegar, por exemplo, você lembra quando o Pedrão entrou no time? Todo mundo, mas não. Foi quando o Kaique França saiu. Eu falei assim, gente, pode ficar tranquilo. Pedrão vai dar conta do recado e vai, tá tudo certo. É verdade, falou mesmo. E foi muito bem, e graças ao Lauro também. Eu posso fazer uma pergunta pro Breno? Faça. Que eu tenho informação, ou tinha, que os salários seriam pagos na Ponte dia 30, segunda-feira. Breno, você tem informação se foram ou não? Eu tenho essa informação. Ah, o senhor né? tem? Eu desculpe, tenho, Batista. Eu tenho porque a informação vem direto da fonte, o presidente. Ok. Que acredito que o Breno não conversou com o presidente. Pois não. Mas o Marco Eberlin, o que ele disse foi o seguinte: os salários deveriam ser pagos na sexta-feira. Não foram pagos porque a Ponte teve conta bloqueada. Não falou o motivo desse bloqueio, mas vai acertar todos os salários de comissão técnica e jogadores até sexta-feira, antes do jogo contra a equipe do Tombense. Salários de funcionários todos estão pagos, mas os salários da comissão técnica e dos jogadores, esses salários estão realmente atrasados. Deveriam ser pagos na última sexta, não foram, motivo conta bloqueada. Mas já está tudo certo,
Está tudo resolvido, segundo o presidente, e na sexta-feira, até sexta-feira dessa semana, os salários serão pagos. Bom, o meu comentário sobre a Ponte é o seguinte: a Ponte, se pagar os salários em dia, tem o 12º jogador dentro do campo. Então é muito importante e tomara que isso se concretize.